Eu normalmente inicio por esse slide, a maior fábrica de filtros da América Latina. Para quem já visitou a estrutura da nossa fábrica, pergunto porque ela é, entre aspas, aberta para público, né? Então, nós temos uma política de receber os nossos parceiros e clientes, de modo geral, do segmento, independente se usa o produto Vox ou não, mas nós temos a política de receber essas pessoas interessados em conhecer a fábrica dentro das nossas estruturas, justamente para mostrar a grandeza que é a SOFAP, que é a razão social por trás do rótulo Vox. Então nós somos a maior fábrica de filtros da América Latina, e isso tanto em estrutura fabril, em estrutura, quanto em volume de fabricação. Toda a produção da Vox, ela é feita dentro da SOFAP, né? Então, para quem um dia for conhecer e para quem já conheceu as nossas estruturas, sabe que, obviamente, vocês se deparam ali com a fábrica Techfil, porque a Vox, ela está dentro do grupo SOFAP, né? Hoje pode-se dizer um grupo aí, né? E ela é uma das principais marcas da qual a gente fabrica, a Vox. Então, nós temos 3 unidades, as 3 plantas ficam em São Paulo, ou seja, as plantas são todas no mercado nacional. Então, são 2 unidades com linha de produção e um centro de distribuição com capacidade de alocar aí quase 10 milhões de filtros por mês aí. Então, são estruturas muito atualizadas, né? Então, nós temos a matriz, a unidade 1, que é onde faz o grande volume de fabricação das nossas marcas, né? Dando preferência sempre por nossos rótulos, porém, nós fabricamos diversos rótulos do mercado, tanto do mercado de multimarcas, quanto do mercado de peças genuínas, ou seja, aquela peça que o mercado tende a chamar de filtro original, mas aquilo é um rótulo genuíno. Tá? Então nós temos uma participação muito significativa em outros rótulos que circulam no mercado. Tá? Perfeito. Eu tive o prazer de conhecer essa estrutura aí, é muito bacana internamente o processo de fabricação e realmente, como tu falou, várias marcas ali dentro, né, que produzem o mesmo filtro, né? Sim, inclusive fica o convite aqui, se vocês clientes quiserem, até em parceria com a Autopratense, isso a gente vê a melhor forma para poder estar levando vocês para a fábrica. Eu acho que é interessantíssimo. A gente recebe muito pessoal do Senai, do Senac, porque realmente a SOFAP ela parece uma montadora de carros. Questão de organização, limpeza, cuidado com os profissionais, com quem visita, a estrutura é muito grande. E eu acho que é legal você que tem um produto no estoque, saber também como que é o processo de fabricação desse produto. E se você tem uma fábrica que permite isso, aproveita. Então, reúne-se aí um grupo, a gente agenda uma data e um horário e a gente recebe vocês lá. E toda essa estrutura, hoje a SOFAP, que é a razão social, detentora das marcas Vox e Techfil, nós hoje fabricamos um volume muito significativo de filtros, beirando ali quase 7 milhões de filtros por mês. A Vox em específico, ela está batendo ali no teto de 1 milhão de filtros por mês, então é um volume muito significativo, que inclusive tem marcas de mais know-how do que a Vox por tempo de existência, porque a Vox não tem muitos anos, né? Ela não tem nem 30 anos ainda de mercado. Então tem marcas muito mais antigas que fabricam menos do que a Vox. Então a Vox, por ser uma marca, entre aspas, relativamente nova, já tem um volume de fabricação muito significativo. E esse volume é para atender. Qual que é a cobertura hoje do nosso portfólio? Ele atende o mercado de reposição automotiva, que sempre foi o foco da nossa empresa, né? Que são oficinas, centros automotivos, autocenters, trocas de óleo, postos de combustível, sempre dando foco no mercado de reposição. E a gente foi padronizando a fábrica, implantando certificações ISO 9001, 14001, e isso foi fazendo a gente entrar também no mercado de originais, que são as montadoras, iOS. Então hoje a gente fabrica tanto alguns itens para linha de montagem, quanto para as concessionárias, tá? Que são os rótulos genuínos. Mercado de exportação, a gente atende também América do Sul, exportação África, América Central. Então o nosso produto ele já vai para fora do mercado nacional, e o private label, que são as multimarcas. Tá? Então tem marcas no mercado que não são fábricas de filtro, elas são somente rótulos. Então são fábricas que elas fazem componentes para motor,
palhetas, mas no quesito filtro, elas homologam uma fábrica, como por exemplo a Sofap, para fabricar para ela. Então a gente compra a matéria-prima, fabrica, pinta, embala e entrega. O produto é Vox, porém o rótulo é de outra marca. Tá? Então entra como esse private label, que são as multimarcas do mercado. E hoje o nosso portfólio ele se dilui em várias categorias, que são os automóveis, que pegam os carros de passeio, motocicletas e furgões, a parte pesada, que entra os ônibus e caminhões, a parte motores fora de estrada, industriais, e também a parte agrícola, né, colheitadeira, tratores, né. De certa forma, também se aplica para a parte marítima. Então, qualquer embarcação que tenha motor MWM, Cummins, Mercedes, é o mesmo motor de caminhão. Então, o filtro automaticamente se aplica também. Então, você vê que é um portfólio muito diluído. Às vezes vem perguntas para mim, Léo, mas a Vox ainda não tem determinado filtro. Pessoal, é muito carro, né? E a complexidade de você lançar um filtro para o mercado é muito grande. Então, vou dar só um exemplo rápido aqui para vocês. Às vezes, a Volkswagen lança o Jetta. Se eu for homologado para fabricar os filtros do Jetta, é alguns meses até esse filtro ser liberado para o mercado, porque tem auditoria de processo, matéria-prima, acompanhamento, teste prático, até esse produto ser liberado para o mercado. Quando eu faço todo esse processo, que eu libero um filtro de ar, que eu vou começar a desenvolver um filtro de óleo, ela já lançou o Jetta novo. E eu nem fiz ainda o filtro de cabine de combustível. Então, por isso que é difícil acompanhar, porque o lançamento do carro é muito rápido, né? Isso na linha leve. Quando pega um segmento pesado, piorou, né? Porque tem caminhões que tem mais de 10 filtros. Então é impossível ter 100% do portfólio, tá? Não é uma coisa tão simples assim de se pegar e colocar no mercado, né, Léo? Não. Ainda mais hoje, né? A Vox vem se atualizando muito, a fábrica foi se padronizando para atender a nova geração de motores, né? Hoje, o segmento leve é um motor um pouco mais simples de entender, porém, também está muito tecnológico. Quando você vai para a parte diesel, a coisa já complica mais. Eu costumo dizer que são computadores com roda que andam nas BRs hoje, nas rodovias, né? Então é um gerenciamento eletrônico que cuida de tudo, e hoje não tem espaço para filtro ruim, tá? O filtro ele tem que acompanhar a evolução dos motores, e a Vox está muito atenta nisso. Léo, tu falou que tu tem tu falou já de filtro, falou em original aqui, vamos te esclarecer uma dúvida. Eu tive na fábrica, eu sei como é que funciona, mas o pessoal não sabe. Você falou que ele fabrica filtro para concessionária, para as originais, né? E fabrica o Vox, e fabrica o TechFuel, o grupo Sofap. Existe uma diferença entre o filtro original e o Sofap, e o fabricado da Sofap, o TechFuel, o Vox, ou o filtro tudo igual? Existem no mercado alguns filtros patenteados, da qual você só pode fabricar para daquela determinada montadora. Aí automaticamente a Vox também não vai ter isso no portfólio, né? Quando não existe patente, o que muda é o visual. Então a montadora ou uma multimarca que venha procurar a Sofap para que a gente fabrique para eles, ele é um cliente meu. Então eu tenho que colocar o visual do filtro baseado nas características daquele cliente. Então, dá só um exemplo aqui. Eu fabrico muito filtro para Ford, para Motocraft, por exemplo. Então é preto com vermelho e o logo da Ford. Então o visual, a caixinha, tudo isso é determinado baseado na característica do cliente. O aço usado, o papel usado, a junta de veração, os canudos internos, válvulas internas, tudo que compõe o filtro é a mesma coisa. É baseado nisso que a gente permite que vocês visitem a fábrica, para que muitas coisas que às vezes circulam no mercado, pessoas que nunca visitou a estrutura, não, eles fabricam original, mas muda a matéria-prima quando vai para o original, né? Porque vê que o desenho do filtro por fora é diferente. Então, isso pode ser quebrado visitando a indústria, tá? Então, o visual, sim, muda, tá? E o produto em si, a matéria-prima vai mudar quando é patenteado. Mas tem muita coisa patenteada que a gente opta em nem fabricar. Então, sim, é o mesmo material. Perfeito. Dúvida tirada. Então, todo esse portfólio e essa estrutura que a Sofap fabrica hoje, né? Nós temos esse certificado de qualidade. Então, para você, cliente, que
por qualquer motivo que seja, que talvez não use o produto Vox, ou use num volume pouco, e tem um potencial para ser um parceiro maior nosso, esses são os certificados que hoje compõem a indústria. Tá? Hoje nós temos a ISO 9001, que é a qualidade do padrão montadora. Né? Hoje nós temos um controle de qualidade durante a fabricação do produto. Mas, Léo, eu já tive um problema com o filtro Vox. Só o problema esporádico, ele pode aparecer de qualquer forma. É impossível não ter. O que a Vox, a Sofap de modo geral faz, é dentro da ISO 9001 ter todo um controle de qualidade, inspeção durante o processo. Mais uma vez, quem visita a estrutura vê muitos inspetores de qualidade. Eu, por exemplo, vim do departamento da qualidade antes de vir para a função que eu estou agora. Então, o controle é muito rígido, mas não existe um problema esporádico, isso é impossível. Mas o mais importante é você saber, se eu usar o produto Vox, se um dia esporadicamente ele vir a falhar, eu tenho suporte técnico? Tem, que é o departamento que eu faço parte. Inclusive, eu sou um consultor que faço as 3 regiões do Sul. Né? O mercado é muito grande, talvez eu ainda não tenha visitado vocês em loco, mas além de mim, também tem um executivo de venda, que é um funcionário nosso, que está alocado dentro do estado de Santa Catarina. Então, em qualquer momento que vocês necessitarem de uma visita em loco nossa, é só pedir para a Autopatência, que é um parceiro nosso, ou direto com o nosso executivo, que na primeira data que eu estiver na região, eu visito vocês. Então, o nosso portfólio tem todo um controle dentro da ISO 9001. Nós também temos a ISO 14001, que basicamente é sustentabilidade. Hoje, tudo que se fabrica dentro do grupo Sofap tem ali tudo que é fabricado tem uma terceirizada, que isso tudo que sobra de material, papelão, papel, panos contaminados, retalhos de aço, tudo é separado, tem as caçambas separadas e vem uma terceirizada e coleta isso. Então, nada é jogado no bueiro, no asfalto, tem uma responsabilidade ambiental dentro da empresa. Então, eu acho que para vocês, principalmente para quem é gestor, para algum de vocês, clientes que têm empresas, saber que vocês podem usar um produto que a fábrica tem uma responsabilidade ambiental. A última certificação, que é a vermelha, a OSAS 18001, para quem já foi e para quem for visitar a indústria, a nossa fábrica, vocês vão ver o cuidado que é com quem visita, com quem trabalha. É uma fábrica que, agora não por conta da pandemia, mas é uma fábrica que tem 3 turnos, né? Então ela é 24 horas, extremamente limpa. Você vai no nosso setor de pintura, não tem cheiro de tinta. Nós trabalhamos com tintura pó, além da tintura líquida. Não tem contaminação por névoa. Cada tipo de setor tem um tipo de EPI diferenciado. Então é uma fábrica muito moderna, muito bonita, onde traz também, além da beleza da fábrica, toda uma segurança, né, para quem trabalha e para quem visita. Então entra nessa OSAS 18001, que é segurança e saúde ocupacional. E eu acredito que a mais importante de todas, que é a IATF 16949. Não sei se vocês conseguem ler aí na apresentação. Qualidade padrão montadora. É uma certificação da qual nos homologa, mostra que nós temos um conjunto de requisitos, que nós temos estrutura, matéria-prima, processo para fabricar um padrão montadora. Pessoal, eu estou mostrando isso para que saia do verbal. Eu estou mostrando aqui um documento. Além do documento, isso está exposto, tá, no site da Vox. Vocês vão lá no site da Vox, empresa, certificações, e lá está exposto as nossas homologações, as nossas auditorias em cima desses órgãos certificadores. E além do documento, tem também a visitação para vocês verem as marcas da qual a gente fabrica. Então, o mercado, basicamente, circula em cima de rótulo. E alguns rótulos, eles são precificados pelo mercado. Então, a tua empresa pode ter um custo-benefício muito melhor usando o produto Vox, porque atende a linha de montagem e como a gente fabrica em volume, a gente consegue diluir o nosso preço nesse volume que fabrica. E o produto, ele chega muito mais saudável até você, em quesito preço. E alguns rótulos, eles são... Fechou. Acho que alguém fez alguma pergunta, falhou para mim, eu não consegui identificar. Não, tudo certo lá por enquanto. Ok. Só tem o pessoal falando, já tem uns animados para querer visitar a fábrica aí, Léo. Ah, legal. Não, pessoal, visitam que você... inclusive, até dando continuidade aqui, né? É uma indústria 4.0, né?
Isso faz muita diferença no mercado, tá? Então tem robôs trabalhando lá dentro, é uma alta tecnologia, tem muitas concorrentes nossa que procura a Sofap para que a gente fabrique os produtos dela, justamente porque nós somos homologados, temos uma estrutura 4.0, alta tecnologia, e muitas máquinas, muitos processos só nós temos. E isso faz da fábrica ser essa grandeza que é. Para dar um feedback aí, o que chama atenção é a limpeza da fábrica, a organização da fábrica, é muito bacana. Vale a pena realmente ir lá para visitar e conhecer como é que é o processo e também desmistificar algumas situações em relação a filtros, que tem aquele cara que fala, não, a Vox eu não coloco de jeito nenhum, e eu coloco, como tu falou, Motocraft, eu coloco GM, eu coloco não sei o que. Aí tem que explicar que está colocando o mesmo filtro, né? Mas é muito bacana. É um investimento em informação, é bem importante. Normalmente, quando vai grupos de gestores, o cliente, aquela pessoa que tem uma oficina, que tem uma rede de postos, que tem uma transportadora, tem uma troca de óleo, ele vai para a indústria na cabeça de negócios. É uma descontração, é um passeio, não deixa de ser. Mas aquele que vai visitar com a cabeça de negócio, o que ele faz? É homologado? Eu quero ver presencialmente, eu quero ver quem que está por trás da Vox, a estrutura, né? Quem que ela vai conseguir me dar um suporte, treinamento, se der um problema, tem uma seguradora por trás? Cara, eu quero ver fabricando original, eu quero... Então, ele vai voltado para isso. Quando ele vê a estrutura e vê que nós somos originais, ele volta para a região dele, defendendo o estoque dele com propriedade. Fala, usa, porque eu fui na fábrica e eu sei que é original. Mas se der um problema, qualquer peça pode dar um problema. E existe uma equipe técnica que vai te dar um suporte técnico. Perfeito. Tá, e ele passa a ter um produto original com um custo acessível muito mais interessante. Perfeito. Aqui tá uma... Perdão? Pode falar? Pode seguir. Então, aqui é uma parte que é interessante vocês saberem, né? Toda a equipe técnica da Vox, nós fazemos o trabalho técnico-comercial, né? Que é essas apresentações mais técnicas, fazemos homologações de prospecção de novos clientes. A bandeira está ali TechFil, porque a Vox ela é fabricada dentro da TechFil, né? Então, é um centro de treinamento que nós capacitamos mecânicos ou pessoas interessadas no segmento. Se no dia da visita que vocês forem fazer, vocês quiserem também aproveitar e fazer um treinamento no nosso TechStop, é só no dia agendar. Fala, além da visita, eu quero também um treinamento. No momento, a oficina vai até utilitário, né? Então, é carros de passeio, motos e furgões. A gente ainda não faz para o segmento pesado por conta de espaço, mas hoje nós fazemos o treinamento também prático. Então, a gente também não é só teórico, tá? Então, se vocês quiserem fazer, não tem custo nenhum. A gente faz a visitação na indústria, uma apresentação teórica sobre os produtos e depois vai para a parte técnica. E no final, isso vocês tomam um café com a gente, almoçam e depois são certificados pela empresa. Tudo sem custo nenhum. Isso é a estrutura que a Vox tem para proporcionar para vocês. Ok? E aqui entrando para a parte de filtro. Tá? Então, como eu falei no início, eu não vou colocar todo o portfólio, senão a gente viraria aqui o dia à noite conversando. Então, eu vou colocar aqui só os filtros de giro. Tá? Vou estar iniciando aqui pelo filtro de cabine. Sandro, você poderia me falar como que o pessoal aí na região de vocês pronuncia esse filtro? Ou se o pessoal quiser até também falar. Filtro de cabine. Filtro de cabine, filtro de ar-condicionado. É isso aí. Eu pergunto porque cada região que eu vou, o pessoal pronuncia de uma forma diferente. Então, ele tem 4 nomes aí que podem ser pronunciados, mas eu vou falar o porquê que talvez não seja tão interessante ou tenha cautela na hora de falar filtro do ar-condicionado. Tá? Então, tem 4 nomes. Um linguajar mais de indústria, filtro standard, mais técnico, filtro de antipólen, cabine ou filtro do ar-condicionado, popularmente dito. Como eu não estou na frente de vocês aí, cara a cara, então eu não vou ficar aqui fazendo um monte de pergunta para vocês. Mas assim, eu tenho certeza, essa pergunta, sempre quando eu estou presencial, numa sala, numa apresentação, eu sempre faço essa pergunta e a grande maioria levanta a mão. E a pergunta é a seguinte: se eu chego no seu estabelecimento com um jaleco Dr. Léo, ou seja, eu devo ser um médico, um dentista, ou seja, eu não sou do segmento, meu conhecimento, eu nem sei para que serve um óleo.
muito menos o filtro. E o meu carro é só vidro e trava, é um carro básico. E eu entro na oficina de vocês, no estabelecimento, e falo, eu quero filtro de óleo, ar motor e combustível. Eu não peço o filtro do ar-condicionado. Eu falando para vocês que eu não quero porque meu carro é básico. E vocês perceberam que eu não sou do segmento, porque eu tô com o uniforme de outro segmento. Quando eu faço essa pergunta, quem mesmo assim me venderia o filtro? Sabendo que meu carro é básico, que eu não tenho conhecimento nenhum, e a maioria levanta a mão. E quem levanta a mão perderia a venda. Porque o cliente leigo, ele vai sempre achar que o carro dele não precisa do filtro do ar-condicionado pelo fato do carro dele não ter o gás para gelar o carro. Mas ele respira dentro do carro, né? Existe uma ventilação de ar ali. Então, por isso que não é que não pode falar, mas tem um cautela. Se coloquem sempre no lugar do cliente leigo. Esse filtro ele é aplicado em qualquer carro que contém o habitáculo. Uma caixinha, uma carcaça para aplicar o filtro. Independente dele ter o ar-condicionado ou não. Então, de 0 a 100, 98% em média dos carros que saem da linha de montagem para circular nas ruas, os carros têm a carcaça. 2% que sobra, desses 2%, 1%, a carcaça em alguns casos é lacrada na frente, Gol G5.6, alguns Cobalt, é só tirar a frente da tampinha e começar a instalar o filtro. E sobra 1%, que é os carros que realmente saem de linha de montagem sem a carcaça, que são poucos. Aí só se eles forem adaptar uma carcaça. Mas percebem que é 1%? Então, quantos carros que não tem... Hoje é difícil, né? Mas ainda tem muito carro que não tem ar-condicionado e o cliente é leigo. Então, você fala filtro do ar-condicionado, ele associa que você pode estar até enganando ele para poder fazer a venda. Então, talvez seja mais interessante falar filtro anti-pólen ou de cabine. E depois falar, lá, o da caixinha do ar-condicionado, lá, para filtrar o ar que o senhor respira. Aí vem complementando as informações. No mercado, existem 2 formatos de filtro, que é o branquinho e o grafite, tá? Nós, no passado, fabricávamos os 2, aí paramos por um tempo de fabricar a linha grafite, que é o carvão ativo, e passamos a ter só o branquinho. E agora retomamos com ele para o portfólio novamente. Então, o branquinho, os 2 têm a função de filtrar. Aqui a gente não está falando de motor, estamos falando de saúde dos ocupantes de dentro de um veículo. Então, o branquinho ele tem a função de filtrar. O grafite, carvão ativo, tem a função de filtrar e tirar um mau odor do externo para dentro do carro. Passou numa região sem saneamento básico, aquele cheiro de esgoto. Se você tem o filtro do carvão ativo, você levanta o vidro, liga o ar-condicionado, ele inibe o mau odor do externo para dentro do carro. Ele é muito bem aceito no segmento agrícola, principalmente para o pessoal que vai aplicar veneno, por exemplo. Então, o pessoal normalmente opta pelo filtro do carvão ativo para que o operador daquele maquinário não inale ali o veneno, tá? Então, nós temos aí disponível as 2 linhas. Essa imagem, ela traduz um pouco para que serve esse filtro. Então, assim, o ar natural que a gente respira já tem diversas partículas que são nocivas ao sistema respiratório. E, além disso, tem sempre 1, 2 bilhões de carros na tua frente com o escapamento voltado para o teu carro, queimando combustível. E o teu carro é um aspirador. O teu carro, teu caminhão, tua moto é um aspirador de pó gigante, pegando toda a queima de combustível do carro da frente, associada com toda a poeira ao redor. Isso entra pelos dutos de ventilação, partículas que vocês não vê a olho nu, e coisas que vocês também vê a olho nu. Como, por exemplo, essa imagem... Isso aqui não é difícil, tá? Eu estou mostrando essas imagens... Porque antigamente eu só falava e o pessoal duvidava. Então eu falei, vou começar a mostrar agora. Então esse filtro, por exemplo, que o cliente está abrindo ele com as mãos, ali o que tem ali dentro aí? Diversos tipos de bactéria, partícula de pó de diesel, ácaros, fungos, fezes de camundongo, urina, pólen. Então, quando eu vou fazer uma apresentação somente desse item, eu tendo a pegar o lado emocional do público. Então, imagina você, papai e mamãe, que tem uma criança, eu dou o exemplo da criança porque ela tem a saúde mais frágil. Se o filtro está nessas condições, imagina o conjunto interno do ar-condicionado. Imagina o conjunto sem filtro. Você inala tudo isso. Por que ele é também chamado de antipólen? Porque pólen é uma bactéria que vem das plantas e para quem tem rinite, se inalar um pólen, você começa a espirrar até desmaiar no volante.
Então, normalmente, quando você tem um tipo de agravante de saúde, passou a madrugada no hospital com o filho, fazendo inalação, porque as vias respiratórias estão entupidas, rinite alérgica atacada, problemas do sistema respiratório, você associa que é qualquer coisa, menos a pendência do filtro. Então, às vezes, você passa a madrugada virada no hospital, gasta uma montoeira de dinheiro com remédio e nunca se preocupou em colocar um filtro de cabine no seu carro. Então, essa imagem é para que você não inale isso. Por que acontece de ter camundongo, besouro, barata, pragas mortas no filtro? A Vox, ela coloca nos seus filtros uma matéria-prima da qual os insetos, as pragas, não conseguem usar como fonte de alimento. Vocês não vão encontrar filtro da Vox com o papel ruído. Vocês podem encontrar o bicho vivo porque ele está urinando, defecando, procurando alimento e ainda não morreu ou não foi embora. Porém, o papel não vai estar ruído. Não consegue usar como fonte de alimento. Do contrário, ele iria proliferar. Por que você encontra ele morto? Porque ele não encontrou alimento, morreu por falta de oxigênio. Então, o nosso produto, a matéria-prima, é voltada a dar valor ao teu dinheiro, né? Porque se você paga por um produto que a bactéria se prolifera, então não está servindo para nada. Entendi. Ele está associado a esse conjunto de bactérias, os ácaros, partícula de pó de diesel, os pólens, então danos à saúde, reações alérgicas, doenças respiratórias. Então, pessoal, eu acho que independente de pandemia ou não, tudo que é voltado à saúde é muito bem-vindo. Então, esse filtro deveria ser o curva A de venda. Associado ao filtro, nós temos a necessidade de fazer a higienização nos carros, tá? Pessoal, a imagem aqui é de um carro, mas imaginem isso num trator climatizado, num ônibus, num caminhão, é a mesma coisa, tá? Quando eu falo higienização, eu falo disso aí. Então, no passado, em alguns anos atrás, eu não colocava essas imagens, e até que uma vez eu sempre perguntava, pessoal, vocês fazem higienização antes de trocar o filtro de cabine? Todo mundo levantava a mão. Até que um dia eu falei, como que vocês fazem? Aí o pessoal começou a falar, não, eu lavo, passo pretinho no pneu. Isso é embelezamento, isso não é higienização. Então eu falei, agora eu vou começar a mostrar do que eu estou falando de higienização. Produtos bactericidas que vão agir no conjunto do ar-condicionado para matar as bactérias. Eu coloquei alguns exemplos aqui, possivelmente tem mais, mas os mais usados são esses. Equipamento de ozônio, nebulizador, o granada, né? Talvez vocês até trabalhem com isso, Sandro? Trabalhamos com o granada. Tem o granada e temos o líquido para nebulização. Alguma coisa. Legal. O granada passa a ser o mais prático, né? Você consegue fazer em casa mesmo, né? Então, isso. O equipamento em si é diferente, mas você vê que todos trabalham ali à base de névoa. Então, é um produto bactericida que vai matar as bactérias para que você possa ter um ar filtrado de fato. É basicamente você colocar um tapete num chão que você não varreu. É quase isso, tá? E eu gosto normalmente de perguntar isso, para ver como que o pessoal faz. Mas para não se estender tanto, então hoje eu vou falar aqui qual que é a recomendação que a gente faz do passo a passo, tá? A maioria dos clientes trocam o filtro velho, põe o novo, tira o tapetinho do carro, liga o ar-condicionado, levanta o vidro e aciona o equipamento. A maioria fazem assim. O que a gente pede para vocês fazer? A coisa é um pouquinho mais complexa, tá? Nunca façam a higienização com o filtro já na carcaça. Por quê? O filtro ele nasceu para fazer duas coisas. A primeira é vedar. A segunda é filtrar. Porque se ele não vedar, ele não vai filtrar. Vão passando a bactéria. Então, a primeira é vedar. Se você tirar o filtro velho e já colocar o novo, primeiro que você já pegou o filtro ele vem num saquinho, higienizado. Você vai pegar o produto novo e colocar numa carcaça cheia de contaminante. Você já contaminou o produto. Segundo, que como ele cria uma vedação, você vedou a bactéria. Como que a névoa bactericida vai agir na bactéria se você jogou o filtro por cima? Então, é por isso que a gente pede... Deixe a carcaça vazia para que a bactéria fique exposta e o produto bactericida haja diretamente nela. Então, basicamente, o passo a passo. Tirou o filtro velho, deixa a carcaça vazia, tirar o tapetinho, isso é indiferente, se quiser tirar sim ou não. Liga o ar-condicionado no máximo. Vocês podem começar pelo quente ou pelo frio, caso o carro tenha ar-condicionado.
O importante é trabalhar as duas temperaturas. Por quê? Existem bactérias que só morrem na temperatura fria, outras só morrem na temperatura quente. Precisa trabalhar as duas ventilações. Léo, meu carro não tem ar-condicionado, faz só a ventilação normal. Então, a temperatura que vocês vão iniciar é indiferente. Então, vamos dar um exemplo. Começou pela quente, tira o filtro, deixa a carcaça vazia, liga o ar-condicionado no máximo, somente no circular, para não pegar ar de fora, para circular só dentro do carro. Coloca lá no quente, por exemplo, aciona o equipamento, saiu a fumacinha, encosta a porta. Calcula o tempo total do equipamento. Então, por exemplo, se o Granada fala, por exemplo, 5 minutos, o tempo total de higienização, divide 2,5 minutos para cada temperatura. Então, cronometrou, deu 2,5 minutos, passa para o gelado. Vai matar as bactérias resistentes à temperatura fria. Terminou, lava as mãos, pega no produto que está higienizado e põe na carcaça já limpa. Porque não adianta você dar uma aula para o seu cliente para ir lá no final fazer uma besteira, pegar com a mão toda cheia de óleo de graxa e contaminar o produto. Tudo que você abordou, você jogou fora. Perfeito. Tempo de troca, não há necessariamente quilometragem, sim aspecto visual. Porque essa imagem aqui, pessoal, ó, se eu falar para você troca com 20 mil quilômetros e você foi fazer uma preventiva no carro do cliente, o filtro está nessas condições, você tem que trocar. Então, troca-se pelo aspecto visual. Perfeito. Esse é o processo exato de você fazer a troca e deixar com qualidade, né? Como tu falou, a gente está trabalhando com o ar que é respirado dentro do carro, e muitas vezes não é sozinho, tu está com 4 ou 5 pessoas respirando aquele mesmo ar aí, se não for de qualidade vai ser um problema, né? Exatamente. Principalmente para quem já tem uma imunidade baixa e mais ainda as crianças, né? Porque criança tem a saúde mais frágil. Então, eu acho que essa pandemia fez com que todo mundo ficasse mais atento ainda com relação à saúde, né? Então, os nossos produtos estão aí disponíveis aí. Consultem a Autopratense, todos os nossos parceiros. E se você não tinha o hábito de colocar esse produto, eu recomendo, porque trata-se de saúde, tá? Perfeito. Antes de tu seguir, vamos finalizar aqui. Voltou uma pergunta aqui sobre as visitas, só para deixar claro, até o momento da Covid nós não comentamos sobre. Tá tendo visitas mesmo com a Covid agora na pandemia, ou como é que tá a situação na fábrica? Tá sim, tá tendo visita. Caso o volume de pessoas for necessário, por exemplo, um ônibus, aí obviamente, né, não lotem todo o ônibus, se puderem fazer uma cadeira sim ou não, mas de qualquer forma, não importa o volume de pessoas que vai chegar na fábrica. Se for um volume muito grande, sei lá, 40, 50 pessoas, a gente divide em grupos, tá? E não vai amontoar ninguém. Tem as áreas lá que dá para deixar pequenos grupos aguardando, e a gente entra para a indústria, tá? Então a gente só não tá pegando aquele aglomerado, que é o que normalmente a gente faz, e entra de uma vez na fábrica. A gente faz por grupos, mas estamos recebendo sim. E mais, aproveitando mais uma pergunta do que nós já falamos, tu falou que faz muito filtro para montadora, né? Teve uma pergunta do José perguntando o seguinte, ó, quando vocês não desenvolvem um produto para montadora, né, no original, vocês fabricam para o que já tem na reposição, né? Ou a Vox, a Sofap, ela desenvolve para a montadora hoje? Não, é isso mesmo. A gente desenvolve para reposição e como nós temos estrutura para atender a montadora, ela nos visita, vê se o nosso produto atende ao que ela precisa e a gente passa a fornecer para ela. Perfeito. Ou seja, para que eu faça a fabricação de um produto genuíno, o produto Vox tem que estar aprovado. Entendi. Perfeito. Então, segue, Léo. Dando sequência, já falando sobre filtro de ar, mas agora ar motor, tá? Os filtros de ar motor, tanto o segmento leve quanto o segmento pesado, só muda o formato, né? Já os filtros de ar leve, eles são em formato plano, e quando a gente vai para o segmento diesel pesado, ele vai em formato cilíndrico, que é esse formato que vocês estão vendo aí. Então eu dei uma congelada nessa tela aí, só para dar um toque para vocês antes da gente abordar de fato a função do filtro.
se atentem muito. A Vox ela vem fazendo algumas mudanças que a gente não está repassando esse custo para o mercado, tá? Então, é muito interessante isso. Vocês aí, experientes, devem perceber que existem filtros com poliuretano, que é essa borda alaranjada, que é o que veda a carcaça para que a bactéria não passe para o motor. E existe também filtros com aqueles chapéus, que a gente chama, né, com tampas de aço. Então tem filtros com poliuretano que vem saquinho de vaselina. Outros com filtro com tampa de aço vem com os kits de junta. E o que acontece, pessoal, lá no nosso processo, isso não é só na Vox, tá? Concorrentes também têm esse tipo de reclamação, entre aspas, esse tipo de situação por parte de cliente. Quando um filtro vem com um saquinho de vaselina ou um kit de junta, isso é colocado na caixa. Mas devido à velocidade da produção e o volume que isso é fabricado, pode ser que caia dentro do filtro. O que acontece quando esse mecânico, esse profissional é um pouco desatento e não confere se esse kit de junta possivelmente pode estar dentro do filtro, por exemplo. Se você pegar direto e colocar no caminhão, a turbina suga, compromete a turbina. Tem garantia? Não, porque é um descuido do profissional. Se tira o filtro da caixa, eu costumo dizer, né? Eu já trabalhei em mecânica, então assim, quando você tira um produto da caixa, sendo peça, vela, palheta, filtro, você passa ali a ser um inspetor de qualidade, porque você tem que olhar a peça. Se não está amassada, se não está trincada, se o papel do filtro não está rasgado. Então, você olha e fala, ué, tem um negócio aqui dentro, eu vou tirar. Então, essas situações não passam a ser um problema do filtro, tá? Os filtros com poliuretano nosso, nós não estamos colocando mais saquinho de vaselina. Ele está vindo com uma resina já meio aplicada, tanto é que você toca nesse poliuretano, você vê que ele é semi-oleoso. Ele não é encharcado e nem seco. Então ele desliza com facilidade na base para te facilitar a aplicação. Agora, os filtros com chapéu, chamado, que é os filtros com tampa de aço, o que há necessidade de ir com junta, ainda está indo. Então fiquem atentos. Às vezes os nossos operadores não colocam de propósito dentro do filtro, mas pode ser que bateu ali na caixa e caia lá dentro uma vez ou outra. Então fiquem atentos, tá? Basicamente, os filtros de ar, independente do se é equipamento, se é carro, se é caminhão, tá? Eu não vou ficar falando de separado por categoria, até porque a função do filtro é a mesma, independente do tipo de veículo. O filtro de ar motor, ele existe para cuidar desse tipo de cenário aqui. É para fazer com que esse cenário não vá para o seu motor. Então, hoje, as grandes cidades, as grandes capitais, têm um volume de carros de trânsito muito intenso. Então você vê a imagem do caminhão queimando absurdamente combustível, e isso cria uma poluição enorme, prejudica o filtro. Você vai para a parte agrícola, motores, né, fazendas, terraplanagem, usina, os caminhoneiros que pegam muita estrada de chão. Esse cenário, o filtro impede que esse cenário vá para a câmara de combustão. Tá? Então, para que existe o filtro de ar? O teu carro é um aspirador de pó gigante, da qual ele suga toda essa poluição. A função do filtro de ar é reter todo tipo de partícula nociva que não é para ir para a câmara de combustão. Então ele vai filtrar o ar e fazer com que vá um volume de ar para a câmara de combustão para trabalhar em conjunto com a alimentação de combustível e fazer que o teu carro, teu caminhão, teu equipamento tenha uma combustão rica e não uma combustão pobre. Se você não trocar o seu filtro de ar, quais as consequências que pode gerar no veículo? Você pode ter, primeiramente, um alto consumo de combustível, porque um filtro de ar entupido tem mais passagem de ar pelo papel do filtro. Então, automaticamente, a bomba passa a trabalhar forçada e injeta mais combustível para compensar o ar que não está mais entrando. Então, você tem um aumento de consumo de combustível desnecessário, fazendo com que a combustão fique desregulada, isso compromete o desempenho do carro. Se o teu carro está bebendo muito, ele passa a queimar mais pelo escapamento e ainda prejudica o meio ambiente. E aí vocês vê na rodovia, no final de semana, o pai de família com a família no carro, o carro novo, com o capô aberto, fervendo. E você passa devagarinho, o óleo que está acontecendo, um reservatório cheio de água com aditivo. Ué, mas reservatório com água, com aditivo e o carro fervendo? Sim. Não tem fluxo de ar nenhum indo para o motor, para refrigerar o motor, porque a água não é o suficiente. Tem que ter fluxo de ar também no motor. Então vocês percebem que eu não vendi o produto? Você fala as consequências que vai acontecer se ele não trocar,
e associado a isso cria uma conscientização do cliente que leva à compra do produto. Perfeito. Então, que pega muita sujeira, isso, aquilo. Se diz normalmente que se troca a cada 2 trocas de óleo, trocar o filtro de ar. Da mesma forma que tu falou de cabine, não tem um tempo certo, é conforme a sujeira que ele tá, ou corre essa premissa aí a cada 2 de óleo trocar o ar? Eu acredito que o filtro de ar motor, ele é basicamente igual ao filtro de cabine, né? Agora, quando a gente vai, é mais visual, porque é difícil a gente determinar uma quilometragem certa, porque altera a rota do cliente, o quanto ele anda, o que ele carrega nesse carro. Porque, por exemplo, quando a gente vai para o segmento pesado, a coisa já muda. Então, você tem aquele caminhoneiro, por exemplo, que tem aquele caminhão mecânico, que o painel do carro não fala com ele, a não ser a luz do óleo, né? Ele não é eletrônico. Então, o que ele pode fazer? Instalar equipamentos para que calcule o volume de ar, para ele ter uma ideia se o filtro de ar está entupido, que é um medidor de restrição a vácuo, por exemplo, né? Então, é um reloginho comparador, que você coloca lá na tubulação de ar e ele calcula o volume de ar. Normalmente, o pessoal não se preocupa muito com isso. Então, eles tendem a ir para o lado do visual do filtro. Ah, tá muito preto, tá muito comprometido, troca. Quando você vai para a geração eletrônica, aí acabou. O caminhão fala com o motorista, né? Então ele mesmo começa a mostrar alguma informação nesse sentido. Volume de consumo de combustível elevado, volume de ar, câmara de combustão inadequada. Ele vai passar uma imagem, uma informação baseada nisso, da qual já vai te mostrar que o filtro está entupido, né? Então a geração eletrônica é muito mais fácil de lidar. É só respeitar o caminhão, equipamento, né? Então eu iria mais nessa linha. Os carros pequenos pelo aspecto visual, porque não tem como ser por quilometragem, varia muito aonde ele anda, o quanto ele anda, e os trânsitos hoje é severo por conta da queima de combustível, não é só a terra. Aí quando você vai para a geração de caminhões mecânicos, aí não tem jeito, né? Ou vai pelo aspecto visual do filtro, ou medidor de restrição a vácuo. Uma pergunta que normalmente o pessoal me faz muito, então certas coisas nem precisam me perguntar, porque eu já sei o que acontece. Pode limpar o filtro com jato compressor? Pode dar batidinha no filtro para recuperar o filtro? Lembrando que filtro que entope é porque você deu jus ao seu dinheiro, né? Ele cumpriu com a sua função. Se ele não entupir, é um problema. Então, quando vocês perceberem que um filtro está durando muito, duvidem desse produto. O filtro ele tem que entupir. Então, a limpeza com jato compressor, por que a gente não recomenda? Porque o jato compressor contém umidade e pressão. O filtro é feito de fibra. Então, mecanicamente, vocês não vê a olho nu. Mas a pressão e umidade do ar desloca as fibras, permitindo que a contaminação passe para a câmara de combustão. E o seu motor, a médio e longo prazo, pode vir a bater ou fundir, comer terra. Se é um veículo ou um caminhão que só anda na estrada de chão, a curto prazo esse motor já pode vir a bater. A gente chama de comer terra. Porque você expõe o teu motor a passar partícula que o filtro não consegue mais reter. Você desloca as tramas. Por isso que a gente não recomenda. E bater o filtro não compromete, a menos que você não bata. Se você bater forte, você vai comprometer o produto. Agora, para quem chacoalha o produto e sai aquele pó, não vai estragar o produto, mas é ilusório. Porque a bactéria ela fica presa nas tramas do papel e na resina. Então, aquele pó que está saindo quando você chacoalha o filtro, aquilo é o excesso. O papel continua vedado do mesmo jeito. Ele vai continuar consumindo combustível, vai continuar fraco, não muda nada. Tá? Então não tem o que fazer. Para quem é da linha agrícola, aí eu entendo, o filtro é um preço um pouco mais elevado, porque é baseado no teu equipamento, né? Pô, mas aí eu tenho que trocar toda hora? Sim, pessoal. Quem é da linha agrícola só trabalha no pó, a culpa não é do filtro. Tá? Então aí você vai trocar por horas trabalhadas, né? É um pouco mais rígida a coisa. Mas se quer ter um equipamento que é tão caro e manter ele em condições de uso por mais tempo, essa é o preço que você paga, né, Léo? Exatamente. Antes trocar o filtro do que fazer um reparo no motor agrícola, né? Perfeito. Segue lá. Dando sequência. Só para complementar, pessoal. Por incrível que pareça, no ano de 2021... eu ainda pego gente pegando o filtro maior que a carcaça e pegando a faquinha de pão e cortando os filtros.
Pessoal, isso nada mais é filtro maior que a carcaça e menor que a carcaça, isso é um erro de produção nosso. Devolva para o seu distribuidor e ele vai te repor imediata a peça e a gente depois repõe o distribuidor. É um erro nosso. Não é toda hora que acontece, mas esporadicamente pode vir a acontecer. Filtro menor que a carcaça tem vão passando poeira. Filtro maior que a carcaça, você corta, parece que está vedando, mas não está vedando. Então eu prefiro que vocês me devolvam a peça do que causar o risco desse motor comer terra. Tá? Então parece besteira, mas é preciso dizer isso. Indo para a parte de filtro de óleo, tá? Hoje nós temos, o pessoal deve estar percebendo aí que retomou a linha de filtros cartucho, refil. No passado já existia essa linha de filtro, aí deu uma sumida do mercado, as montadoras começaram a lançar motores para linha blindada e agora retomou novamente por conta da sustentabilidade novamente. Por quê? Todo filtro de aço, quando ele é retirado do carro com borra, com sujeira, nem toda empresa terceirizada reaproveita todo o material dele. Tem coisa que é descartada. Então, tudo que é descartado é lixo. E, infelizmente, nem todo mundo faz esse descarte adequadamente. Quando você vai para a parte refil, do porquê que existe os LC e LE, que é a linha cartucho dos Peugeot, do Citroën, motor e-torque, esse filtro, você tira ele, tanto a linha de combustível quanto lubrificante, você tira ele cheio de contaminante, com borra, e ele pode ser 100% reutilizado, até como fonte de combustível. Então ele é ecológico, tá? 100% ecológico. Só cria-se um impacto ambiental se você jogar proposital na rua. Então é por isso que existe a linha ecológica, tá? Basicamente, os filtros de óleo existem para essa função. Vocês estão vendo aqui uma imagem, a imagem de cima, aqui a gente está falando das válvulas internas do filtro, é um pouco técnico isso aqui, pessoal, mas é importante, principalmente para você mecânico, é importante você saber disso, até porque isso, você mecânico, você também é um vendedor, e você tem que saber orientar bem o seu cliente, né? Então você não está necessariamente fazendo a venda ali, às claras, mas você conscientizar o cliente não deixa de ser uma venda. Então é importante você saber as válvulas internas do filtro. Então o filtro ele pode ter nenhuma válvula, pode ter uma válvula ou pode ter duas. Tudo vai depender do que esse motor tem. Isso prova-se que o filtro não é só filtro, ele é uma peça fundamental do motor, porque ele compõe coisas que o motor não tem. Por exemplo, as válvulas. Então quando a gente vai para essas figuras de cima, aqui eu estou mostrando um filtro novo e um filtro usado. Aqui eu estou falando da válvula bypass, ou a válvula de alívio, ou também falado válvula de segurança. Toda vez que o cliente quiser trocar o óleo e não quiser trocar o filtro de óleo junto, vocês passam essa informação para ele, que é uma informação mais técnica. E depois a gente vai para a parte mais descontraída, que você pode brincar com o cliente. Então nós temos aqui o filtro novo, da qual vocês estão vendo uma seta vermelha que representa o óleo que está no cárter, sujo, com borra, tá? Porque o óleo sofre aquecimento. E do lado nós temos ali um filtro saturado. Para que serve o filtro de óleo? Ele vai reter toda a contaminação presente no óleo, toda a contaminação presente no cárter, porque é uma bomba de sucção, e se seu cárter está comprometido com borra, ele puxa essa sujeira junto, e todo o abrasivo de metal que o motor, as peças do motor solta as fagulhas de metal, porque o motor mesmo com lubrificação, ele se desgasta. Então ele solta fagulhas de metal. Então é muita coisa para o filtro filtrar, por isso que ele entope. Então essa seta vermelha, você percebe que o filtro novo, quando você liga seu carro, que a bomba puxa o óleo do cárter e manda para o motor, ela primeiro passa pelo pescador, entra no filtro, olha lá a setinha vermelha, ó. Passou pelo papel e virou uma seta azul, na figura do filtro novo. Passou lá o período, vamos supor que o seu carro é um óleo sintético. Passou o período de quilometragem, o filtro foi retendo sujeira, olha o filtro saturado, você percebe que não existe seta azul. Por quê? Porque o papel está obstruído, está fechado, está entupido. Então, pela teoria, pessoal, o que aconteceria? A bomba não para de mandar óleo. Se não tem mais permeabilidade de óleo pelo papel, o que vai acontecer com o filtro na base? Ele vai estourar. Porque entra óleo, mas não sai, começa a criar muita pressão interna. Por isso que essa válvula bypass é chamada válvula de alívio, segurança. Para que o filtro não colapse, não estoure, ela
se contrai e permite que o óleo passe direto. Saia do cárter direto para o motor. Porque melhor um óleo filtrando sujo no motor do que um motor sem óleo. Então, toda vez que troca o óleo e não troca o filtro, essa válvula aciona. A válvula interna do filtro, quando tem no filtro, não volta mais ao normal e toda a sujeira do cárter está indo para o motor. Borra no motor, o que acontece? Entupimento da galeria, empenamento de cabeçote, e esse cliente pode perder o motor. Léo, então deixa bem claro para todo mundo, explica com todas as letras. Quando a gente troca o filtro, quando a gente troca o óleo, nós temos que trocar o filtro junto. Nunca deixar o filtro velho no lugar. Que ainda tem mecânico que pensa nisso, que fala isso, né? Sim. Eu, particularmente, nesses anos todos que eu estou no segmento, até por parte do nosso concorrente, eu desconheço uma fábrica de filtro que recomenda uma troca sim, uma troca não. Eu desconheço. Mas, falando em nome da Vox, eu não recomendo. Troca filtro, troca óleo. Aí vem a abordagem mais descontraída. Lógico, né? Você vai misturar o óleo novo com o óleo velho. Você toma banho e é a mesma coisa que não trocar cueca, que muita gente aborda isso, né? Mas essa é uma linha, pessoal, para aquele cliente que você já tem uma certa amizade. Por que é importante você ter esse entendimento técnico da válvula? Porque uma hora você vai pegar um cliente um pouco mais sério, que ele vai me perguntar, então fala aí, mecânico, o que vai acontecer com o meu motor se eu não trocar o filtro? Então é importante você ter as duas abordagens. Léo, uma pergunta sobre filtros. O Robson pergunta, por que o filtro do óleo do Peugeot, que é o LE108, o Fusion, que é o 106, e o Pilot Torque são mais caros? Na teoria, os filtros cartucho, os LE, eram para ser mais baratos, na teoria. Por quê? Porque é um filtro que tem menos matéria-prima, ele não contém, por exemplo, o aço. Só que ele é associado ao volume de circulação desse carro e o modelo do carro. Quanto mais caro o carro, menos circulação ele tem, mais caro o produto. Então, basicamente é isso. O próprio mercado precifica o produto, mas eu entendo que tudo que tem menos matéria-prima deveria ser mais econômico financeiramente, né? Mas é o mercado que precifica, não é a indústria. Entendi. E complementando essa válvula de cima, para quem tem Corsa, por exemplo, que usa o nosso 619, por exemplo, vocês percebem que vocês olham dentro do filtro não tem nada, porque os blocos da GM já tem essas válvulas. Quando você pega, por exemplo, o nosso 55, que vocês aplicam nos Fiat, nos Honda, ele já tem essa válvula. Vocês olham lá dentro do filtro, vocês vão ver uma mola lá embaixo no filtro. É essa válvula bypass. Show de bola. E agora, rapidamente, essa válvula de baixo aqui, que é a válvula anti-retorno. Para quem instala o filtro nos veículos, já deve ter percebido que você tira o filtro do carro, ele contém óleo no filtro. Se em alguma situação você já tirou o filtro e ele só está molhado, não tem óleo derramando, é porque a válvula do carro não está funcionando, tá? Então existe também uma outra válvula. Peguem amanhã no estoque de vocês, para quem já usa o nosso produto Vox, o 55 da Fiat, aí dos Fire, dos Honda, olha debaixo dos furinhos pequenos da tampa, vocês vão ver uma borracha que compõe toda a tampa por baixo. É a válvula anti-retorno, que é esse item D. Vocês estão vendo aí na explosão 3D. Ela é uma flap, ela é borracha, ela não é acionada por pressão, e sim pela gravidade. Então, quando você desliga seu carro, a própria gravidade puxa o óleo para o cárter, ele devolve, né? E só fica ali a galeria molhada e ali um pouco no sistema. Então, para que o óleo não volte inteiro para o cárter, porque normalmente as pessoas batem a chave no contato já virando a chave, e o motor já começa a girar. Então, não daria tempo do óleo sair do cárter para alimentar diretamente o motor. Então, teria ali um atrito de ferro com ferro. Aí entra a função da válvula. A função dela é fazer com que quando a gravidade traga o óleo novamente para o cárter, quando você desliga o carro, essa válvula, que é a flap, o item D, ele não permite que o filtro fique vazio. Ele fica cheio. Então, como o filtro já está instalado no motor, que é na base, todo o óleo presente no filtro já alimenta imediatamente o motor, fora o óleo que já está na galeria, dando uma lubrificação imediata para dar tempo da bomba puxar o óleo do cárter e mandar para o motor. Então, todo o filtro que você tirou do carro está seco, só está molhado, oriente o cliente. A sua válvula anti-retorno não está funcionando. Porque o filtro não pode estar vazio. Perfeito. Tempo de troca do filtro de óleo.
Ele não tem tempo. O filtro, ele sim é associado com o tempo de óleo, de troca do óleo. Então, se na teoria você tem um carro que é um óleo mineral, na teoria que falam-se em 5.000 quilômetros, por exemplo, você vai trocar óleo e filtro com quanto? 4, 4,5, no máximo 5. Porque tem que ser sempre preventivo. Mesma coisa o sintético. 10.000 quilômetros, na teoria, você vai trocar óleo e filtro com quanto? Com 8, 8,5, sempre preventivo. Tá? O filtro ele pode entupir antes de chegar a quilometragem do óleo? Pode, porque o óleo ele só lubrifica, o filtro ele filtra a sujeira. Então, se ele encontrar sujeira, ele vai entupir antes. Perfeito. O processo, né, pessoal, de instalação do filtro blindado, né? Olha se o produto não está amassado, tire a junta do canal de vedação, verifique se não tem trinca, corte na borracha, pegue o óleo novo. Mecânicos, parem de passar o dedo com graxa na boca e passar guspe na junta, tá? Porque eu ainda vejo isso com muita frequência. E eles não têm vergonha, faz na frente do cliente. Não tem nada de passar dedo em vareta, dentro do cabeçote. Pega o óleo novinho ali, lubrifica a junta, põe novamente no canal de vedação, verifique se a junta do filtro anterior não ficou grudada na base, porque isso pode acontecer. E na hora de fazer o aperto, evita a ferramenta. Pegue um pano, uma lixa, uma luva, para voltar a ter a aderência da mão e faz o aperto de 3/4 no filtro. Ele não vai escapar. Para tirar o filtro não tem problema nenhum, pode tirar com ferramenta. Os cartuchos, aí já é o processo de encaixe, porque não é rosqueado. Léo, ainda acontece muito o pessoal esquecer de passar, falou agora, já explicou certinho, de passar o óleo na vedação e depois acaba explodindo o filtro. Tá? E aí depois vinha a pedir um processo de garantia em relação a isso. Tem como constatar, né, no processo de garantia que não foi lubrificado, que ocorreu por causa da junta? Como que a gente procede em relação a isso? Como a fábrica procede em relação a isso? Toda peça que vocês tiverem um suposto problema, sendo filtro de combustível, hidráulico, óleo, essa evidência precisa vir para a fábrica, tá? Não tem como a gente falar que é um problema do produto sem ter o produto para analisar. Como a Vox tem o controle do processo, porque a gente fabrica os próprios produtos, a gente consegue saber sim se é uma falha do produto, se é um problema da junta do nosso fornecedor da borracha, mas a gente consegue também saber quando é um erro da instalação do profissional. Então, você aplicar um filtro sem lubrificar ele, você tira a junta do canal de vedação e conforme você aperta, você pode torcer a junta e ela vira trincar. E você só vai ver isso depois que vazou o carro e você teve que sacar o filtro. Aí você vê a junta cortada. E às vezes é proveniente disso, do excesso de aperto associado à junta seca. Podem perceber, tire amanhã no estoque de vocês um filtro da caixinha e não encosta na junta. Vocês vão ver que ela é esbranquiçada. Isso é um talco acrílico lá do processo do meu fornecedor. Então ela vem seca. Vocês precisam lubrificar a junta. Tá? Então tem como a gente saber se é erro de instalação. E outras coisas também que o pessoal tende a culpar o filtro e às vezes não é, pessoal. Vocês têm que... Por exemplo, às vezes o filtro estufa ou o aço rompe. Nem sempre é um problema do aço. Por exemplo, se a sua bomba de óleo está para queimar e a válvula reguladora de pressão não está estabilizando a pressão e ela manda muita pressão para o filtro estoura. O cliente leigo pensa que é o filtro, mas é problema da bomba. A gente também consegue saber quando é pico de pressão da bomba. Então, o mais importante, que é o que eu peço para vocês, guardem a evidência. Porque se for um problema do produto, até que a Vox, a Sofap, abre um plano de ação, corrige o problema e te ressarce. Vocês estão respaldados, primeiro pela lei do consumidor e pelo nosso controle de processo lá, né? Então, por trás do rótulo da Vox tem uma seguradora. Então, assim, se o produto falhou, queimou a sua bomba, deu um problema no seu carro, ela vai pagar se for um problema do filtro. Só não pode jogar a peça fora. Uma outra pergunta aqui que eu desconheço porque eu não peguei um manual que fale. O Marcos pergunta, por que alguns manuais de veículos não recomendam a troca do filtro junto? Isso é verdade. Principalmente a linha agrícola. Tem alguns... eu já vi de ler assim, um manual na linha agrícola. A linha leve eu nunca peguei, mas eu também não desacredito que tenha realmente. Realmente algumas montadoras recomendam uma troca sim, uma troca não. Ele deve estar falando do filtro de óleo.
né? E realmente isso acontece. Normalmente, como eu vou falar da minha experiência, como eu já peguei essa situação de realmente olhar o manual e ter constando isso no segmento agrícola, o que eu farei para esse fazendeiro? Tudo bem, o manual do seu John Deere, do seu Case, do seu Caterpillar fala uma troca sim, uma troca não. Mas a montadora desse equipamento, ela faz o quê? Ela fabrica filtro ou monta equipamento? Monta equipamento. Quem fabrica o filtro? A fábrica Vox. Então, o que a fabricante do produto recomenda? Troca do óleo, troca do filtro. Então, se você for divergente ao que a fábrica recomenda, se der um problema nesse equipamento, nesse carro, e você ligar lá na concessionária, ela vai falar o que para vocês? Procure a fabricante do produto, porque eu não fabrico filtro. Quando vocês chegarem na Vox, eu vou falar o que para vocês? Mas eu não recomendo uma troca sim, uma troca não. Eu recomendo toda a troca do óleo e troca do filtro. Vocês perdem a garantia. E a montadora não te dá nenhuma garantia, porque ela não fabrica o produto. Então, vão sempre pela fabricante do produto. O manual do carro é importante? Sim, para que vocês tenham uma dimensão de como cuidar do carro. Mas o importante é respeitar a fabricante do produto. Então, nós recomendamos troca óleo, troca filtro. Até porque a função das válvulas que eu passei para vocês está aí. Você vai ter um óleo comprometido indo para o seu motor. Vai comprometer o motor. Sim, Vai ter tempo só não trocar, né? Vai jogar óleo bom fora e só vai ocasionar mais problema para o motor, né? E um filtro de óleo hoje, em comparação ao valor de um carro, é um valor percentual irrisório, né? Será que o pessoal tem alguma dúvida? Pode seguir adiante? Tem um relato aqui do Robson, eles que pegou recentemente um Citroën C3 1.5, que foi trocado o óleo em posto e não trocaram o O-ring. O cliente quase perdeu o motor. Ainda bem que ele tinha visto o vazamento no chão. Então, aqui vários relatos do pessoal falando que troca de óleo no posto é complicado. E a gente que vive nas oficinas, a gente vê bastante reclamação realmente a troca de óleo no posto, né? Porque é uma troca sem conhecimento técnico muitas vezes, né? E acaba gerando alguns problemas, né? Exatamente. E sempre se colocando no lugar do cliente leigo, né? Porque, pessoal, a gente faz os treinamentos lá. Eu tô fazendo menos treinamento dentro da fábrica porque eu não tô ficando em São Paulo, eu tô ficando mais aqui para o sul, né? Mas nós temos uma equipe que dá o treinamento interno. Quando eu ficava um pouco mais presente em São Paulo, que eu dava os treinamentos, fazia as filmagens, quando a luz do óleo acendia, que a gente percebia que algum mecânico já era experiente, você perguntava, e aí, tá tudo certo aí? Podemos concluir o treinamento? Eles falavam, podemos, e a luz do óleo é acesa. Tem pessoas que não sabem identificar a luz do óleo. Confunde com a luz de injeção. Então, aquele cliente leigo, o cliente leigo que não é do segmento, ele pode até ter uma justificativa. Não sei nada de motor, não sou do segmento. Agora, esse mecânico ele precisa saber. Né? Então, imagina, vou dar um exemplo aqui. Imagina aquele cliente que não sabe que a bomba do carro dele está com problema, está dando excessos de picos de pressão, o filtro estufa, o aço não aguenta, porque o filtro ele resiste até uma pressão, até uma máxima pressão, mas a bomba precisa mandar uma pressão estabilizada. E ela não manda, ela manda um excesso e o filtro estoura e a luz do óleo acende e o cliente não sabe identificar a luz do óleo ou não sabe que ele deve parar, ele fala, eu chego. Eu consigo chegar, só falta 10 km, eu chego, o motor vai fundir. E aí ele vai falar o quê? Problema do filtro. O filtro não ocasiona travamento de motor. O que trava motor é a imprudência do condutor de não parar o veículo com a luz do óleo acesa. E se ele justificar, mas a luz do óleo não acendeu, então o teu carro tem um problema elétrico. Porque deveria ter acendido. Então, o que causa o travamento do motor é não parar o veículo. Porque o vazamento, antes de travar, o carro vai falar com você. Perfeito. Segue, Léo. Seguindo. E aí, a contaminação, né? É o que a gente chama de colesterol do carro. Por que essa imagem aqui, só para complementar então e a gente concluir, essa imagem aqui, do filtro saturado, que vocês não estão vendo a setinha azul, depois da vermelha, essa imagem, por dentro, o filtro fica assim. Olha o papel cheio de borra. É por isso que não tem mais a permeabilidade do óleo pelo papel. E por isso que tem a função da válvula. O óleo não consegue mais passar pelas divisórias do papel. Aí compromete, cabeçote, as galerias, tá?
Então, vamos ficar atentos. Agora, indo para a parte de filtro de combustível, aqui, primeiramente, da categoria leve e utilitário, né? Então, hoje mudou muito, né? Não tem mais filtros de alumínio, são os filtros, a Vox coloca nylon nos seus filtros de combustível leve. Por que o nylon? Porque o plástico em si, se o teu sistema der um excesso de temperatura, o plástico ele deforma muito fácil. E como a bomba de combustível manda pressão, poderia estourar o filtro. Então, a gente usa o nylon, que ele aguenta ali, resiste uma alta temperatura. E como funcionam esses filtros? Eles são conectados em mangueiras, né? Então, basicamente, para que serve um filtro de combustível? Que ele é um produto meio esquecido. Em muitas palestras tem gente que levanta a mão e pergunta, mas o meu carro também tem filtro de combustível? Sim, todo carro tem, exceto algumas motos que não tem, que é o sistema independente, mas algumas também tem. Agora, carros de passeio, furgões, caminhões, ônibus, todos têm. Esse formato é o linha leve, né? Então, para que serve o filtro de combustível da linha leve? Ele vai reter toda a partícula de sujeira presente no tanque, porque a bomba de combustível é sucção e pressão. Então, se tiver corrosão, por exemplo, lá no tanque, ele vai puxar isso junto. Então, toda a contaminação do combustível, sujeira do tanque, o filtro filtra tudo isso, faz com que vá para a câmara de combustão uma quantidade de litros por segundo adequada de combustível, preservando o sistema de injeção e carburação dos carros. Preservando também a vida útil da bomba. Porque lembra da setinha vermelha que bate no papel e não passa para o outro lado? Então, quando o filtro de combustível entope, a bomba de combustível está mandando combustível e não tem passagem. Então, cria-se o retorno. Sobrecarrega a bomba e queima a bomba de combustível. Aí o cliente fala, o filtro não presta, queimou minha bomba. Não, o que queimou a bomba é porque você está a 30 mil quilômetros sem trocar o filtro de combustível que era para ter trocado com 10. O filtro ele tem uma durabilidade e precisa ser respeitado. Né? Então, ele tem ali uma variedade, ele varia de 10 a 15 mil quilômetros. Mas lembrando, pessoal, o nosso combustível, infelizmente, não é bom. Então, mas eu abasteço em postos de confiança. Infelizmente, a gente está proveniente do combustível já chegar adulterado para esse posto. Aí você pega um posto que o armazenamento dele também não é legal. Tem muita corrosão, não tem drenagem. O teu tanque está comprometido. Então, tem casos do filtro com 3 mil quilômetros entupir. Quais os sintomas que acontecem no carro? Não sei se já aconteceu com algum cliente aí, do carro ficar engasgando, falhando, fraco, baixo fornecimento de combustível para o sistema. E às vezes, infelizmente, a gente sabe que tem profissionais dessa forma, obviamente que a gente não está generalizando aqui, mas às vezes esse mecânico não tem o conhecimento de como funciona o produto e o carro está engasgando porque o filtro de combustível está entupido, ele leva lá, ele mexe no carro do cliente inteiro, faz um orçamento de 5 mil reais e não troca o filtro de combustível. E às vezes o problema era só esse. Então o filtro de combustível ele cria os transtornos aí no meio da sua viagem, de uma reunião. Tá? Então ele tem essa variação aí de 10 a 15 mil quilômetros para o segmento leve. Tá? Lembrando que os filtros de combustível FS e o UNI, eles têm seta de identificação de fluxo. Ó, o UNI aí, o pretinho também tem. Normalmente, se você começar a olhar os carros por aí, você vai pegar de 10, 9 com o filtro invertido, errado. Principalmente quando o bico de entrada e de saída é igual. Porque o pessoal já deve ter percebido que às vezes um bico é mais grosso do que o outro. Isso é por conta da mangueira. Um é 6 milímetros, o outro é 8. Então, quando os bicos são iguais, o pessoal faz unido unité e aplica de qualquer jeito. E às vezes vai colocar invertido. Para onde apontar a seta? Que é o lado onde tem mais fibras para preservar o sistema. Sempre para a mangueira de alimentação. Existe uma mangueira de retorno e uma mangueira de pressão, que manda o combustível para a câmara de combustão. A mangueira que sai do tanque para o motor. Sempre a mangueira do tanque para o motor. Aí você aponta para a mesma direção. Léo, eu não sei identificar isso olhando. Como que eu posso fazer o teste prático? Desconecte o filtro velho, deixa a mangueira vazia. Se for uma bomba elétrica, você liga a ignição, a bomba já vai trabalhar. Vai injetar combustível, vai vazar pela mangueira. Vazou, mangueira de alimentação. Aponta a seta para o mesmo sentido da mangueira que vazou. Se for um carro bomba mecânica, aí para a bomba funcionar, para injetar combustível, precisa ter o giro do motor. Então gira, dá rapidamente a chave no contato, vazou, identificou a mangueira, aponta a seta para essa direção. Perfeito.
Léo, uma pergunta que foi feita antes sobre o filtro de combustível. Tem alguns que são internos ao tanque, né? O período de substituição é a mesma coisa que tu falaste agora, né? 10, 15 mil quilômetros, ou quando entupir, né? Dessa forma. Muito bom você ter abordado isso, porque essa é uma linha de filtro esquecida pelo pessoal e tem muita concessionária que passa a informação errada, tá? Por exemplo, o do meu carro. Então você pega essas linhas de carro i30, Sportage, Kia Soul, Fit, Azera, Tucson, são os filtros internos, bomba tanque. Né? Então a nomenclatura da Tecfil, ela traduz um pouco melhor a função do filtro, que é a nomenclatura FBT, filtro bomba tanque. Ele é acoplado na bomba. Normalmente, eu já ouvi gente falar que esse filtro não se troca. Não existe filtro eterno. A Vox, pelo menos, não tem. Então, é impossível ter um filtro que não se troca. Então, não é filtro. E outra coisa, o meu carro, por exemplo, ele é um filtro um pouco mais complexo, porque como ele é acoplado na bomba e tem conectores, se o cara tem a mão um pouco mais pesada, um pouco mais espeloteada, ele pode queimar a bomba do carro do cliente. Então, tem uma atenção um pouco mais ali, tem que ser um pouco mais cauteloso na hora de trocar. Então, por exemplo, o meu carro, eu opto em trocar na concessionária somente esse filtro, os demais eu que mexo. E um belo dia, compartilhar aqui um testemunho, eu de regata, chinelo nas férias, levei o carro na Kia, na Hyundai, e o cara com o jalequinho da Hyundai falou isso para mim, não, mas esse filtro do seu carro não se troca, logo para mim, né? Aí eu fui brincar com ele, eu falei, é mesmo, cara? Pô, me explica aí, porque eu não conheço. Então por que não troca? Não, esses filtros, eles não entopem, não precisa, só pode trocar se der um problema na sua bomba. E isso é um erro, pessoal. Então depois eu me identifiquei para ele e falei, olha, eu trabalho numa fábrica, né, de filtros, da qual a gente fornece produtos para linha de montagem, não fale nisso. Todo filtro entope, tá? E justamente pelo filtro estar acoplado à bomba, quando o papel entope e a bomba de combustível manda, ele sofre trepidações, porque recebe pressão da bomba. E eu posso perder a minha bomba por não trocar o filtro. Então eu quero trocar primeiro porque o produto entope e segundo porque eu não quero perder minha bomba. É uma abordagem completamente ao contrário da que você me passou aí. E eu tive uma conversa muito tranquila ali com ele. Então sim, troca seu filtro e você pode ali trocar com um pouquinho mais de durabilidade, 20 mil quilômetros, não tem problema nenhum, mas tem que trocar. Tanto é que se vocês pegar um filtro interno, esses bomba-tanque, você recorta ele, você vai ver que é papel por dentro. Ou seja, então ele entope. Léo, uma dica do pessoal aqui, os clientes estão pedindo, que seria bacana ter uma tabela dizendo que alguns filtros são originais e produzidos pela Vox, né? Os mesmos que a Vox fornece para a montadora. Isso é possível? Como funciona isso, Léo? Essas tabelas de divulgação de marcas que a gente fabrica, tabelas de aplicação, por exemplo, tudo isso vem do nosso departamento de marketing, né? Então pode ser solicitado. No momento eu sei que não tem, mas talvez é pelo fato de nunca terem pedido, né? Então essa ideia eu vou levar para o departamento de marketing e ver se é possível a gente desenvolver aí, elaborar. Eu acredito que para quem trabalha com produto Vox, às vezes quer expor isso, até para que cria uma confiança mais naquele cliente que só acha que o filtro original da Volkswagen quem faz é a Volkswagen, por exemplo. Né? Exatamente esse questionamento e é o relato de alguns aqui falando que daí seria muito mais fácil de vender o Vox, porque tem clientes que estão acostumados a montar aquela marca, eles querem a marca, eles não sabem o filtro que tem dentro da embalagem, né? E muitas vezes estão comprando o mesmo filtro e encamisado com outro nome, né? Claro, eu vou ver se é possível a gente expor isso, né? Essa parte de homologar de contratos com as montadoras eu não faço, então se for possível expor, a gente desenvolve isso sim. Eu vou consultar a fábrica e dou um retorno para vocês. Então, a parte de combustível, agora vamos abordar rapidamente a parte do combustível pesado. Aí, para quem é da linha diesel aí, precisa ter uma atenção maior, né? Então, os FBD, que é os filtros de combustível, junto com os CE, que é a linha de combustível cartucho, por exemplo, esse é do Scania. Então, hoje vocês podem perceber que o tipo de papel mudou, então ele consegue ter uma absorção de umidade também, além das partículas, né? Aqui o FN, que é o filtro das Hilux, por exemplo, fabricação própria nossa, né? Junto também com os FBS. Hoje nós temos duas linhas de filtro para atender vocês, que é o inteiro em aço, que preserva o copo, e esse caminhoneiro, esse agricultor
que o pneu pode levantar uma madeira, uma pedra, ou até mesmo no manuseio do mecânico, em forçar demais a ferramenta e quebrar o copo, nós temos essa versão toda de aço. Então, ele atende igual ao FBS 260, como vocês estão vendo na imagem aí, que é o tendo o filtro com o copo acoplado, ou você podendo instalar o copo, é a mesma coisa, só muda o visual. Tem gente que pergunta para mim, Léo, eu não uso o FBS porque não tenho visor, eu não consigo saber se tem água. Pessoal, oriente os caminhoneiros, o seu cliente. Para drenar, ele não precisa ver a água, ele precisa esperar o motor esfriar para que a decantação ocorra e a água apareça. Então a água não vem do filtro, que é o que eu já ouvi. Ah, mas o teu filtro nunca encontra água. Isso é impossível. Aí eu, numa palestra com 200 pessoas lá, o cara me fala isso. O teu filtro FBS nunca sai água. Só sai o da concorrente porque tem o visor. Isso não existe, pessoal. A água não está no filtro. A água ela vai para o filtro, mas ela surge do sistema. Então, a água presente no próprio diesel, o motor da linha diesel, a temperatura é muito elevada, o tanque é muito grande, soa. Então, na linha leve, por exemplo, por que não tem esse filtro? Que já me perguntaram. Porque o motor da linha leve, a temperatura é muito menor e o pouco de água que tem evapora pelo escapamento. No segmento diesel é diferente, é muita água. E se ela for para o motor, ela oxida o motor. Então, por isso que tem o filtro FBS. Então, você só vai encontrar a água. Por que esse cliente falou isso para mim? Me perguntou isso. Por que ele encontra água quando tem o filtro com visor transparente? Porque ele só vai drenar quando ele vê a água. O meu, como ele não vê a água, essa versão inteiriça em aço, ele faz o quê? Ele chega do trabalho com um caminhão fervendo, drena, não houve decantação, ele vai sair diesel, não vai sair água. Então é o que eu explico pro pessoal. A decantação ocorre quando o motor esfria. O motor esfriou, a água é mais pesada que o diesel, cai para baixo e o diesel sobe. Aí ele vai drenar e encontra a água. Então, na prática, essa drenagem tem que ser com o motor a frio no outro dia. Podendo ser todo dia, um dia sim, um dia não, mas sempre com motor frio. Mas nós também temos a opção com entrada para copo. Inclusive, nós temos o copo para fornecer para vocês, mas se ele usa o filtro da concorrente, que também tem o copo, ele lava o copo dele e acopla no nosso filtro. Aí ele vai ter um visorzinho. Porém, esses filtros eles passam a ser um pouco mais caros, porque por conta do copo, né? Então você pode ter um custo-benefício no produto, sendo que a drenagem é feita pelo filtro, não pelo copo, né? Tempo de troca dos FBS. Média de 10 a 30 mil quilômetros. Ele tem uma variação muito grande. Mas lembrando que o nosso diesel, nosso biodiesel é muito ruim. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a uma gasolina adulterada, o armazenamento inadequado, o tanque do próprio caminhão do equipamento com corrosão. Então a variação é muito grande. Para aquele caminhão mecânico, que o filtro funcionava mesmo entupido, é uma coisa. O caminhão eletrônico, o filtro entope, ele para de funcionar. Então precisa ser feita uma manutenção preventiva muito rigorosa, tá? Trocando sempre o primário e o secundário junto. E se atentem, não apliquem filtro por quantidade de furo, por tamanho, por rosca, vão sempre pelo catálogo da Vox. Consulta, vê se a gente recomenda o filtro para aquele veículo. Porque cada filtro, por mais que em alguns casos, por uma coincidência, eles tenham o mesmo tamanho e a mesma furação, por dentro o filtro muda. O tipo de papel, a resina, a quantidade de vazão que esse papel tem. E o filtro errado no caminhão errado, ainda mais sendo eletrônico, o caminhão não vai funcionar. Aí o pessoal vai lá e condena o produto. E às vezes não tem nada a ver com o produto. Vamos lá. Alguma pergunta o pessoal tem aí? Aqui tem uma pergunta do Robson. Quantas horas na linha agrícola? O filtro de combustível? Isso. Pois é o Robson, né? Isso. Pois é, Robson, varia muito, viu? Porque não tem como... normalmente é horas trabalhadas, né? E a preventiva de uma fazenda para outra, de uma terraplanagem para outra, muda muito. Muda muito. Então, normalmente, eu visito muito essa categoria e muda muito a quantidade de horas trabalhadas de uma para outra. Você vai ter que entender, você armazena o diesel? Esse cliente seu armazena o diesel? Como que é o armazenamento dele? Tudo isso é associado.
né? Então, tem agricultores que eles já sabem que eles têm que trocar com 100 horas, 200 horas, 300 horas. A realidade de um para o outro muda um pouco, por mais que seja da mesma categoria. Tem fazendas que eu visito que é precário, o armazenamento de diesel é precário. Eles não drenam a água, tira um monte de água para depois vir o diesel e coloca direto no equipamento. Um filtro desse não dura 50 horas. Então varia muito, né? Aquela empresa que tem um armazenamento adequado, que preserva o teu diesel, faz uma preventiva bacana, normalmente vai trocar de 300, 400, 500 horas, né? Então varia muito, não tem como precisar. A ideia é fazer sempre uma preventiva mais rigorosa possível, né? Porque as horas de um equipamento parado custa muito, né? Então não tem como precisar, tá? Não tem como eu falar aqui certeiramente, não tem, porque a realidade muda muito de um cliente para o outro. Beleza. Segue, Léo. Olha, eu acredito que em relação a portfólio eu tinha colocado só esse. Vamos ver agora. É isso mesmo. Eu tinha colocado somente esses filtros que são os de maior giro, mas podemos falar aqui sobre filtro de hidráulico, transmissão, filtro do arrefecimento. Eu optei em colocar os de maior giro, que é os que eu mais recebo pergunta, para que não se estendesse tanto, porque aqui eu já entro para a parte da consulta do catálogo. Mas se o pessoal quiser perguntar sobre algum filtro que eu não coloquei aqui, fiquem à vontade. A interação no chat está bastante, o pessoal está dando comentário, falando que tem várias dicas, situações que ocorreram e tal, perguntas até que não tantas, né? Mas o pessoal está bem satisfeito aí com a quantidade de assunto, com a quantidade de informação que está acontecendo aí. Sandro, eu preferi optar, fiz um formato aqui o quê? Em vez de eu falar somente a função do filtro, eu já abordei também situações da qual eu recebo muita pergunta. Então talvez seja isso que o pessoal não esteja perguntando, porque eu tentei já falar um cenário como um todo, né? Não somente do produto. Pode ser. Espero que seja. Não, mas é assim. O pessoal tá bem satisfeito aqui. Os feedbacks do pessoal já falando que as informações estão boas dicas, boas informações, já responde essa sua posição aí. Pô, fico feliz. Eu quero dar só uma abordagem aqui de um filtro que eu acabei não colocando na apresentação, que é o do arrefecimento, que é aquele filtro que vem com uma pastilha interna, né? A maioria dos caminhões, dos ônibus aí pedem ele. Os filtros de arrefecimento, eles vêm com uma pastilha interna. Vocês devem ter no portfólio de vocês, né, Sandro? Filtro do arrefecimento. Não lembro de ter. Vamos consultar aqui os de maior giro aqui, eu vou falar para vocês. Mas vocês possivelmente vocês devem ter sim. Eu quero dar um toque sobre esse produto, porque eu já peguei algumas situações. Ele é usado na linha pesada, Léo. Linha pesada, isso. Só não, nós não temos a linha pesada. Ah, não tem a linha pesada? Ah, então ok. Só essa linha, Léo. Se tiver algum cliente aí que também tenha caminhão, que trabalhe no segmento, fiquem atentos, tá? Caso você tenha armazenamento, aí algum cliente que tenha estoque, porque os filtros de arrefecimento, só fica então a informação aí, eles não podem ser... na verdade, todo filtro aqui, aproveitando, todo filtro, eles não têm durabilidade. Desde que ele vai durar anos no seu estoque, se ele estiver bem armazenado, isento de poeira e umidade, com a caixinha preservada, não pegando sol e não deixando a caixinha aberta. Então ele vai ser preservado ali, vai durar por anos. Agora, em específico, a linha do filtro de arrefecimento, como ele tem uma pastilha interna, porque ele faz um tratamento ali na água, né, um anticorrosivo nos caminhões e nos ônibus, tem gente que trabalha também com segmento diesel que coloca ele de ponta cabeça. Então ele tende a secar ou virar um líquido colorido e você perde o seu estoque inteiro. Então, para quem é do segmento diesel aí, ficou o toque, tá? A boca do filtro sempre para cima. Tanto é que nas caixinhas do filtro de arrefecimento vem uma seta para cima, indicando que é assim que ele tem que ser armazenado. Nunca deixa a tampa aberta, senão ele seca a pastilha e você perde seu estoque. Okay? E a consulta do catálogo, pessoal. Então, se as informações ficou claras aí, eu já venho aqui para a parte de catálogo. Entra no site da Vox, www.filtrosvox.com.br/catálogo. Tem o aplicativo para celular, tem os catálogos didático de parede e impresso. Os aplicativos de celular, eles trabalham da mesma forma do que o do site. A única diferença
é que os aplicativos do celular, tanto Android quanto iOS, eles pedem atualização. O do site, a própria fábrica que alimenta eles, que inclusive ele é até mais atualizado do que o próprio estoque do nosso parceiro, porque a gente alimenta o catálogo e depois divulga o produto para o mercado. Então, todo produto que está baseado no nosso catálogo não vai dar problema, pessoal, a menos que seja um problema esporádico. 95%, até mais, 98% dos problemas que eu pego em campo de alegação de que o problema é do filtro, quando a gente vai cavar a informação, é erro de instalação. Não erro na forma de colocar o produto. O filtro em caminhão que a gente não recomenda, em carro que a gente não recomenda. Né? Então, infelizmente, ainda tem muito isso. Filtro aplicado por rosca, por tamanho, bateu rosca, coloca no carro. Então, pode gerar um problema, como pode não gerar. A questão é que, se gerar um problema, não tem garantia do produto. E tem diversas ferramentas que a Vox disponibiliza para vocês, para que vocês não cometam esse erro. Porque, às vezes, colocar o filtro no carro errado pode dar um problema. A Vox pode até vir a ajudá-lo pela parceria. Só que o transtorno que causa no carro do cliente, ele perdeu um passeio, uma reunião, enfim. Então, consultem sempre o catálogo. Pelo catálogo, vocês vão estar sempre respaldados. Perfeito. Nossa equipe de vendas usa muito esse catálogo, ele é muito fácil de pesquisar. A informação pode colocar qualquer referência, qualquer informação, e consegue achar bem fácil a aplicação, hein? Bem bacana. Exatamente. Então, pessoal, vocês consultando o catálogo, vocês estão respaldados aí. O nosso catálogo, ele se houver algum erro no catálogo, a Vox se responsabiliza, mas raramente a gente pega isso, então tá sempre muito redondinho ali com relação a qual filtro para qual carro, para qual modelo. Se vocês colocarem lá Palio, eu quero o filtro do Palio, vai aparecer mais de 30 modelos do Palio. E às vezes cada chassi, cada modelo muda o filtro. Então até nós que estamos, eu por exemplo, que estou há anos na empresa, eu não consigo trabalhar no meu dia a dia sem consultar o catálogo, não tem como. É muito carro, é muito filtro, o portfólio é muito grande. Então, às vezes, em alguns profissionais, obviamente, né, não são todos, a autoconfiança às vezes fala um pouquinho mais forte. E às vezes ele não quer consultar o catálogo e às vezes acaba fazendo a instalação errada. Ou a venda errada, enfim. Isso serve também para a equipe de venda também, né? Que às vezes o pessoal vende o filtro errado e o mecânico não consulta e coloca o filtro errado. Aí um fica culpando o outro. Eu não quero saber de quem foi a culpa, eu só sinto dó do cliente que teve um transtorno. Isso aí. Né? Então, pessoal, no mais, eu tentei resumir aqui para que não ficasse tão cansativo. Fiquem à vontade se surgiu alguma pergunta agora, ou se algo foi falado e não ficou tão claro. Esse é o momento. Aí, pessoal, nós temos ainda 35 pessoas aí ao vivo assistindo nós aí. Quem tiver uma pergunta pode aproveitar o momento para colocar. Aqui, o professor aí tá top, o pessoal está bem satisfeito com a explanação, Léo, gostaram bastante. Né? Aqui um detalhe do Aldré, o catálogo online só tem um defeito, tem que logar toda hora, não fica direto. Não sei se tem que logar, ele é normal, né? O acesso online não precisa logar, né? Não precisa, normalmente, não precisa logar. Ele é disponível no site, né? Você clica lá e já acessa, né? O que acontece, talvez, eu não sei se é isso que ele está querendo dizer. Se você abrir o catálogo e você deixar ele parado lá, quando você vai consultar, ele pede para você novamente indicar Brasil e retomar no catálogo, porque ele fica muito tempo em tempo de espera. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Porque isso realmente acontece. Se você consultou, passou meia hora, você deixou ele aberto lá, ele vai pedir para você indicar Brasil de novo. Porque normalmente quando o pessoal clica lá, acessar catálogo, tem que indicar qual que é o país, né? Então ele é meio que logar de novo. Eu acho que ele quis dizer isso. Isso realmente acontece. Provavelmente é isso. O Robson falou aqui sobre a linha LBM. Nós falamos sobre filtro de óleo, mas nós não falamos sobre a linha LBM. Até para tirar algumas dúvidas, eu, dentro da minha equipe de vendas, tenho, e às vezes eu também não tenho essa informação toda junto com o cliente. O LBM que a gente fala é o filtro de óleo multi, né? Ele aplica para vários carros. Mas aí às vezes chega o cliente e diz, mas esse aqui ele é menor do que eu tinha no original. Como é que funciona o LBM, Léo? Ele tem... Explica você, não explanação sobre o LBM. Certo, a linha LBM, a nossa linha multi, ela no começo ela teve um perfil de cliente, né, a ser atendido,
que foi o quê? Por exemplo, aquele cliente que está começando agora, que não tem muito espaço físico para alocar filtro, para ter um estoque muito grande. Então, para atender esse público, você tem ali filtros do 1 ao 5, que alimenta ali mais de 250 aplicação de carros, né? Então, para quem tem pouco espaço físico, é muito bem-vindo esse filtro. Mas é claro que, independente do tamanho do seu armazenamento, você pode ter o produto. A linha Multi, ela é uma linha diferente do filtro específico. O que é filtro específico? É o 55, 619, 560, esse é o específico. A linha Multi, ela já foi desenvolvida, diferenciada para atender diversos carros diferentes, com picos de pressão e vazão diferentes. Então, por isso que ele é chamado de Multi. Então, oriente o seu cliente que ele não precisa ficar com dúvida, tá? Os carros têm picos de pressão diferenciada. O Multi, ele já tem uma carga de abertura de válvula para atender isso. O tipo de papel, toda a estrutura dele interna já é para atender carros diferentes. É feito testes antes, né? Agora, o específico já não é assim. Ele vai atender, sim, às vezes mais de um modelo de carro, obviamente, mas só aqueles que a gente colocou no catálogo. Se você colocar num carro que eu não recomendo, ele pode estourar, a válvula pode abrir, ou pode ser que ele nem tenha válvula, ele não vai atender adequadamente aquele motor. E aí é onde você perde a garantia. Então, o Multi, ele tecnicamente é melhor que o específico, porque ele tem uma estrutura para atender diversos carros, então ele é muito mais atualizado. Umas perguntas que eu recebo, a que eu mais recebo da linha Multi: Léo, o meu cliente não quer porque a linha Multi é muito pequeno, ele acha que vai mandar menos óleo para o motor. Aí o que você pode, se surgir uma pergunta dessa, pessoal, uma dúvida dessa, né, o cliente tem direito de ter essas dúvidas. Primeiro que o filtro não manda nada, quem manda é a bomba. Mas o filtro é menor, não vai menos óleo para o motor? Não, a bomba trabalha com a mesma pressão. E a vazão do papel é a mesma. Mas por que ele diminuiu? Alguém aí já deve ter visto o motor do Opalão. Como que é o motor do Up, do Mob? Um motor desse tamanho, que mal cabe a mão de uma criança. Ou seja, os filtros diminuíram porque hoje a tendência dos motores é ser mais compacto. Então, a prova disso é que vocês veem que a linha nossa de filtros da Volkswagen, nós colocamos uma porca sextavada em cima do filtro, aonde você pode colocar o bocal e apertar ele. Tem filtros que eu não ponho. Por quê? Porque se eu colocar, não cabe no carro. Por isso que o tamanho do filtro diminuiu. Mas a quantidade de litros por segundo de óleo que vai alimentar a galeria do motor é a mesma coisa. Tá? Então, tecnicamente, a linha Multi é melhor que o específico. Então, não tenham receio. Passem isso para ele. Por isso que o filtro é menor, porque é uma geração nova de motores, mais compactas. E a geração Multi é uma geração mais nova de filtro. Mas atende perfeitamente o motor. Não deixa pecar em nada, tá? Ele chega a ser até melhor. Perfeito. Mais uma pergunta que o César pediu, deve ter chegado um pouquinho depois, nós acho que falamos no início sobre o filtro de carvão ativado, né? Filtro de carvão ativado na linha de filtro de cabine, né? A Vox fabrica os de carvão ativado e quais que ela fabrica? No passado nós fabricávamos, aí a gente ficou um período sem fabricar e retomamos com ele no portfólio, tá? Então, hoje nós temos disponível e não é muitos filtros não, tá? E não é por conta da Vox, é porque não é todo carro que recomenda o carvão ativo. Então, para ele, caso ele não tenha pegado a abordagem, ele faz a mesma função que o branquinho. Filtrar. O opcional que o carvão ativo tem é inibir o mau odor do externo para dentro do carro. Então ele tem esse opcional a mais, por isso que o mercado tende a precificar ele um pouquinho a mais, né? Mas não são todos os carros que tem. Então a gente normalmente só tem para aqueles carros que a montadora determina. Alguns utilitários já saem de linha de montagem com o filtro de carvão ativo. Então depende do carro, tá? Então o modelo do filtro vai ser para aquele carro que a montadora exige que seja o carvão ativo, tá? Então tem carros que não vai ter mesmo. Perfeito. Show, Léo. Quase 2 horas aí, 1h40 de bate-papo, né? A gente teve um público não muito elevado hoje, mas eu acho que assim, toda essa informação vai ficar aqui no nosso canal. Depois, quem quiser acessar, tá aí para tirar suas dúvidas, para se ouvir de novo, né? Para compartilhar com quem não estava presente também. Eu acho que valeu a pena. Essa paradinha aí para o pessoal ouvir um pouquinho de informação é importante para no dia a dia amanhã voltar para a sua oficina, para o seu trabalho e aplicar no dia a dia, né? Tirar essas dúvidas e aplicar no dia a dia. É isso aí. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aí. Obrigado pela presença, por todas essas horas. Você viu que eu diminuí muito a apresentação e mesmo assim a gente ficou
2 horas praticamente, né? Então é muito conteúdo mesmo. Se vocês necessitarem, além dessa apresentação online, uma visita em loco, claro, com toda a segurança, tal, não vão ficar se encostando muito, mas é possível sim, a gente fazer. Eu estou fazendo visitas em loco, então a gente pode ir, até quero conhecer vocês, que são os meus clientes, de certa forma. Então, desde já agradeço, espero que a informação tenha chegado de uma forma clara para vocês. Como eu falei no início, a ideia não é ficar falando bonito, é falar de uma forma clara, objetiva, na qual vocês passem a ter uma confiança ainda mais pelo produto Vox. Para aquele cliente que não tinha muito contato Vox, agora espero que tenha esclarecido muitas coisas. E para quem ficou com interesse de visitar a indústria, conversem aí com o Sandro, com o nosso parceiro, vamos ver uma data em específico, uma data de feriado da cidade de vocês, por exemplo, aonde a gente leva, e tudo isso que eu falei, o mais importante, vocês vão ver tudo que eu falei lá e muito mais, porque tem muita coisa aqui que eu não abordei. Então, eu agradeço aí pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito, tá? Agradeço também o nosso grande parceiro aí, Alto Pratense, parceiro muito antigo, Vox aí, que nos representa muito bem no estado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença aí. Eu agradeço, Léo. Obrigado por tudo. Bate-papo. E vamos lá. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos aí. Bom descanso. Boa noite.